E aí, pessoal, hoje é sexta-feira, 23 de março de 2018. Ontem, na quinta, foi a sessão do Supremo Tribunal Federal sobre a questão do habeas corpus de Lula, que na verdade foi só uma preliminar para admitir a votação do habeas corpus. E quando deram por fim a preliminar, resolveram não votar o mérito, que seria o próprio habeas corpus. Adiaram para o dia 4 de abril. E daí que Lula vai ter um julgamento e uma resposta dos seus recursos na segunda-feira que vem, que é dia 26, hoje é sexta, daqui a 3 dias, né? Mas como o andamento da sessão teve uma liminar que suspendeu os efeitos do julgamento até a decisão do habeas corpus, que será só no dia 4 de abril. Bom, eu da minha parte, compartilhando uma indignação com muitos outros brasileiros espalhados pelo resto do país, estou aqui com uma faca nos dentes, né? Estou com sangue no olho dessa situação que o Brasil está, porque isso aí, para pessoas que querem ser honestas, que querem ser corretas, que querem que as coisas estejam no seu lugar. Por que eu estou dizendo que querem? Porque eu quero e não sou isso. Mas eu tenho clareza para entender que como eu quero isso, e às vezes eu escorrego e cometo erros que eu não queria cometer, mas eu não escolhi para minha vida, viver errando como forma de vida. Eu não escolhi para minha vida cada dia amanhecer e se pôr o sol, acordar e dormir cada dia da minha vida fazendo injustiça, sendo uma pessoa falsa, sendo uma pessoa desonesta para conseguir o que eu preciso para viver a minha vida do jeito que eu quero viver. Em outras palavras, isso que eu acabei de dizer define as pessoas corruptas. São aquelas pessoas que acreditam no erro para resolver as suas coisas. E tem certas pessoas comuns, e eu quero, meu Deus, me acreditar que eu sou um tipo de gente assim, que quer o certo, que quer as coisas no seu lugar, que não se sente à vontade com os erros, nem com os erros dos outros, nem com os próprios erros, mas que entende que pessoas responsáveis com as suas decisões são pessoas que conseguem o melhor da justiça que é possível conseguir. Bom, mas o que eu quero mesmo? Eu quero ler Olavo de Carvalho. Eu vou ler de novo. Vamos lá. E estreando, tá? Porque eu fiz outras leituras do livro que eu já tinha lido antes e aí eu reli. E eu vou fazer a leitura aqui, na verdade, que eu busquei no índice o tema, porque eu quis buscar um tema que me parecesse mais apropriado para esse momento que nós estamos vivendo. E o tema que eu encontrei, eu ia ler, na verdade, A Demolição das Consciências, mas quando eu ia começando a ler a Demolição das Consciências, ele fez referência ao artigo anterior, que é Armas da Liberdade. Então eu vou ler esse artigo primeiro para, na sequência, ler o Demolição das Consciências, tá bom? Então, começando, Armas da Liberdade, que está na coletânea de artigos do livro do Olavo, que chama O Mínimo, que você precisa saber.
Mas originalmente ele foi publicado no Diário do Comércio em 17 de dezembro de 2009, que diz o seguinte: a coisa mais óbvia na análise da história e da sociedade é que, quando a situação muda muito, você já não pode descrevê-la com os mesmos conceitos de antes. Tem de criar novos e aperfeiçoar criticamente os velhos. Para dar conta de fatos inéditos, não enquadráveis nos gêneros conhecidos. É patético observar como, já em plena fase de implantação do governo mundial, os analistas políticos na universidade ou na mídia continuem oferecendo ao público análises baseadas nos velhos conceitos de Estado Nacional, Poder Nacional, Relações Internacionais, Livre Comércio, Democracia, Imperialismo, Luta de classes, conflitos étnicos, etc. Quando é claro que nada disso tem grande relação com os fatos do mundo atual. Os acontecimentos mais básicos dos últimos 50 anos são: primeiro, a ascensão de elites globalistas, desligadas de qualquer interesse nacional identificado e empenhadas na construção não somente de um Estado mundial, mas de uma pseudo-civilização planetária unificada, inteiramente artificial, concebida não como expressão da sociedade, mas como instrumento de controle da sociedade pelo Estado. Segundo, os progressos fabulosos das ciências humanas, que depositam nas mãos dessas elites meios de dominação social jamais sonhados pelos tiranos de outras épocas. Olha só. Olavo de Carvalho aqui, dando a entender, eu vou resumir assim uma frase curta, tá? De que existe uma sofisticação do controle social, pessoal, das massas, tá? De milhões de pessoas. Que ele se sofisticou de um jeito, esse controle, que ele não usa mais da força como na antiguidade, como os tiranos da antiguidade. Mas ele usa de artifícios, de artimanhas, que controla e induz as pessoas de uma forma que eles mantenham as pessoas do jeito que elas querem, do jeito que esses dominantes querem, que as pessoas vivam e se comportem, né? Aí se deduz naturalmente, pessoal, que as pessoas vão viver uma vida medíocre, rasteira, e em função do sufoco, da vida dura de milhões, alguns poucos vão viver muito bem, né? Várias décadas atrás, Ludwig von Bertalanffy, 1901-1972, o criador da teoria geral dos sistemas, ciente de que sua contribuição à ciência estava sendo usada para fins indevidos, já advertia: o maior perigo dos sistemas totalitários modernos é talvez o fato de que estão terrivelmente avançados, não somente no plano da técnica física ou biológica, mas também no da técnica psicológica. Nossa, eu vou falar igual Jesus agora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os métodos de sugestionamento em massa, de liberação dos instintos da besta humana, de condicionamento ou controle do pensamento, desenvolveram-se até alcançar uma eficácia formidável. O totalitarismo moderno é tão terrivelmente científico que, perto dele, o absolutismo dos períodos anteriores
aparece como um mal menor, diletante e comparativamente inofensivo. Então ele está dizendo que as formas de manipulação, ele usou aqui a palavra, né? A maneira como atingir psicologicamente as pessoas, né? Lá no pensamento, como manipular, como induzir a cabeça das pessoas, essa forma de controle social, ela coloca no chinelo, ela torna menor aquela tirania que já existiu em outros tempos da humanidade, que era aquela tirania da força, da execução, né? Da execução das pessoas, que condenava à morte, que torturava e tudo e tal. Então existe hoje esses modos de agir na mente e na vida das pessoas que exerce um tipo de controle que seria mais evoluído, mais sofisticado, né? Como resultado, ele usou a palavra aqui, né, científico, né? Ou seja, isso foi estudado, isso foi pesquisado por pessoas que entenderam como a mente humana reage a determinados estímulos, a determinadas sugestões, e aí apanhando o resultado dessas reações, né, se aprender como lidar com as pessoas para fazer das pessoas o que você quiser. E é sórdido isso. O negócio é covarde e sórdido, né? Então vamos continuar ali com o Olavo. Il empire écologique, la superversion de l'écologie par le mondialisme. Eu não sei ler isso, pessoal. Está escrito em francês, né? Aí ele continua dizendo aqui, ele agora começa pelo autor, né? Pascal Bernardin explicou em maiores detalhes como a teoria geral dos sistemas vem servindo de base para a construção de um sistema totalitário mundial, que nos últimos 10 anos definitivamente saiu do estado de projeto para o de uma realidade patente, que só não vê quem não quer. Mas Bertrand Lefly não se referia somente à sua própria teoria. Ele fala de métodos no plural. E o cidadão comum das democracias nem pode fazer uma ideia da pletora de recursos hoje postos à disposição dos novos senhores do mundo pela psicologia, pela sociologia, etc. Se Bertrand Lefly tivesse de citar nomes, não omitiria o de Kurt Lewin, talvez o maior psicólogo social de todos os tempos, cujo instituto Tavistock, em Londres, foi constituído pela própria elite global em 1947, com a finalidade única de criar meios de controle social capazes de conciliar a permanência da democracia jurídica formal com a dominação completa do Estado sobre a sociedade. Só para vocês fazerem uma ideia de até onde a coisa chega, os programas educacionais de quase todas as nações do mundo, em vigor desde há pelo menos 20 anos, ok, eu escapei raspando, que a minha escola foi há 30 anos, mas eu vi essa transição, essa mudança do que era a escola que eu estava, e quando eu que estava entrando na vida adulta ali na altura dos 20 anos, quando eu vi uma outra escola se formando que não era aquela que eu tinha estudado recentemente naquele tempo, né? Estou falando aí da década de 90, né? São determinados por normas homogêneas diretamente impostas pela ONU.
e calculadas não para desenvolver a inteligência. E calculadas não para desenvolver a inteligência ou a consciência moral das crianças, mas para fazer delas criaturas dóceis, facilmente amoldáveis, sem caráter, prontas a aderir entusiasmaticamente. Nossa, deu vontade de ler tudo de novo. Tudo assim, dessa última parte, né? Deu vontade de ler de novo isso aqui. Deu vontade. Vamos lá. Vou ler o parágrafo, só para vocês fazerem uma ideia de até onde a coisa chega. Os programas educacionais de quase todas as nações do mundo em vigor desde há pelo menos 20 anos são determinados por normas homogêneas, diretamente impostas pela ONU e calculadas não para desenvolver a inteligência ou a consciência moral das crianças, mas para fazer delas criaturas dóceis, facilmente amoldáveis, sem caráter, prontas a aderir entusiasmaticamente, sem discussão, a qualquer nova palavra de ordem que a elite global julgue útil aos seus objetivos. Os meios usados para isso são técnicas de controle não aversivas, concebidas para fazer com que a vítima, cedendo às imposições da autoridade, sinta fazê-lo por livre vontade e desenvolva uma reação imediata de defesa irracional à simples sugestão de examinar criticamente o assunto. Seria um eufemismo dizer que a aplicação em massa dessas técnicas influencia, entre aspas, os programas de educação pública. Elas são todo o conteúdo da educação escolar atual. Todas as disciplinas, incluindo matemática e ciências, foram remoldadas para servir a propósitos de manipulação psicológica. O próprio Pascal Bernardin descreveu meticulosamente o fenômeno em Maquiavel Pedagogue. Leia e descobrirá por que seu filho não consegue resolver uma equação de segundo grau ou completar uma frase sem 3 solecismos. Mas volta da escola falando grosso, como um comissário do povo, cobrando dos pais uma conduta politicamente correta. A rapidez com que mutações repentinas de mentalidade, muitas delas arbitrárias, grotescas e até absurdas, impõem-se universalmente sem encontrar a menor resistência, como se emanassem de uma lógica irrefutável, e não de um maquiavelismo desprezível. Poderia ser explicada pelo simples adestramento escolar que prepara as crianças para aceitar as novas modas como mandamento divinos. Mas evidentemente a escola não é a única agência empenhada em produzir esse resultado. A grande mídia, hoje maciçamente concentrada nas mãos de mega empresas globalistas, tem um papel fundamental na estupidificação das massas. Para isso, uma das técnicas de emprego mais generalizado hoje em dia é a dissonância cognitiva, descoberta do psicólogo Leon Festinger. Vejam como a coisa funciona. Se vocês lerem os jornais americanos de hoje, saberão que Tiger Woods, o campeão de golfe, um dos cidadãos americanos mais queridos dos últimos tempos, está agora sob bombardeio cerrado dos jornais e noticiários de TV porque descobriram que o coitado tinha umas amantes. Escândalo, horror.
A indignação geral ameaça cortar metade dos patrocínios do adúltero e excluí-lo do rol das pessoas maravilhosas que aparecem em anúncios de tênis, chicletes e dietas miraculosas. Mas há um detalhe. Ao lado dos protestos contra a imoralidade do esportista, aparecem ataques ferozes aos extremistas de direita, que não aceitam o abortismo, o casamento gay ou a indução de crianças à deleitação sexual prematura. Os dois códigos morais, mutuamente contraditórios, são oferecidos em simultaneidade, como igualmente obrigantes e sacrossantos. Excitado e impelido a todos os demandos sexuais, mas ao mesmo tempo ameaçado de character assassination, caso venha a praticá-los mesmo em dose modesta, o cidadão angustiado reage por uma espécie de colapso intelectual, tornando-se um boboca servil, que já não sabe orientar-se a si mesmo e implora por uma voz de comando. O comando pode ser oco e sem sentido, como por exemplo, change. Mas quando vem, soa sempre como um alívio. Acusar os cientistas por esse estado de coisas é tão idiota quanto jogar nas armas a culpa dos homicídios. Homens como von Betterlandfly, Levin e Festinger criaram instrumentos que podem servir tanto para a construção da tirania quanto para a reconquista da liberdade. Nós é que temos a obrigação de tirar essas armas das mãos de seus detentores monopolísticos e aprender a usá-las com signo invertido, libertando o nosso espírito em vez de permitir que o escravizem. Eu nem vou ler o artigo da sequência, eu vou fazer um outro vídeo para ler o próximo artigo. Só que o que o Olavo está falando aqui é de uma sofisticação da manipulação psicológica que induz as pessoas de uma maneira sórdida, muito sórdida, e elas, na verdade, elas não são como quem pratica essas coisas quer dar a entender que não existe ninguém por trás disso, não existe casualidade. Enquanto na verdade existe pessoas que têm contato com esses autores que são citados no livro, que conhecem o trabalho deles e aprende com o trabalho deles como você provocar, como você sugestionar as pessoas e já esperar a forma como elas vão reagir. É como você apertar um interruptor de luz e saber que vai acender uma luz. Então você provoca um estímulo psicológico na mente da pessoa, já contando com a forma como ela vai reagir. E aí então o desfecho ali do artigo do Olavo, ele diz o seguinte: ele dá a entender que existe duas formas do uso disso. Uma forma é o que eu já disse, é efetivamente você usar isso para motivos, para interesses que são interesses ilegítimos, né? Que são interesses ruins. Enfim, é você saber o efeito que isso tem e usar para maldade. A outra forma de você usar isso é o seguinte: eu acho até que a outra forma de usar, que é justamente o que ele encerra o artigo, é que as pessoas aprendam sobre essas coisas. No sentido de você ter como se defender disso. Se você aprende essas coisas, você sabe
como que elas funcionam, e aí você vai agir e reagir e vai tomar providências para que você não seja derrubado por pessoas mal intencionadas que vão recorrer a essas atitudes, né? Tá certo, galera? Encerrando essa leitura do artigo do Olavo, um abraço.